Na unidade anterior dessa série, nós abordamos os princípios teóricos da programação de computadores. Estudamos os conceitos sobre algoritmos lógicos e as principais técnicas de desenvolvimento, o macrofluxo, o fluxograma e a pseudolinguagem. Nesta unidade, iremos aprender como implementar um algoritmo para que ele seja executado pelo computador, usando o ambiente didático de desenvolvimento e interesse. Para um melhor aproveitamento, é importante que você instale esse ambiente em seu computador. Assim, você poderá digitar e executar todos os algoritmos que serão desenvolvidos aqui nesta série, além de criar os seus próprios programas. Vejamos então como fazer a instalação desse ambiente didático. Deixarei também aqui na descrição do vídeo o link para esse download. Bem, primeiramente, abra o seu navegador e faça o download do instalador do interesse, acessando o endereço vichinski.com.br/interesse/issetup.ez. Após o download, entre na pasta onde o instalador foi baixado, clicando na seta ao lado do seu nome e acesse a opção Mostrar na pasta. Em seguida, execute o arquivo issetup.ez como administrador. O seu sistema operacional poderá bloquear a execução, informando que o aplicativo não é reconhecido. Não se preocupe, basta dar todas as permissões necessárias para que o Windows inicie a sua execução. O processo de instalação é bastante simples. Primeiramente, clique em OK para executar o instalador com o idioma selecionado. Em seguida, aceite todas as predefinições e clique em Avançar, até que todo o processo de instalação seja concluído. Terminada a instalação, você poderá verificar que o ícone de atalho do interesse estará disponível em sua área de trabalho. Agora você já pode digitar e executar os seus algoritmos tranquilamente. Muito bem, agora estamos preparados para a jornada. Mais uma vez, seja bem-vindo, eu sou Roberto Vichinski e neste vídeo faremos a implementação do algoritmo Bhaskara que foi desenvolvido na unidade 1 dessa série. Para começarmos, vamos abrir o interesse clicando sobre o seu ícone na área de trabalho. A janela de desenvolvimento do interesse é, na realidade, um editor de textos, onde o algoritmo em pseudolinguagem deve ser digitado. Vamos então digitá-lo fazendo uma breve recapitulação com base no fluxograma que desenvolvemos na unidade anterior. Iniciamos com a palavra rotina, que no ambiente interesse representa o início do algoritmo. Veja que no fluxograma o início é representado pela figura oblongo. Em seguida, temos a declaração das variáveis usadas no algoritmo. Na pseudolinguagem, empregamos a instrução declare, seguida pelos nomes dessas variáveis, e pela palavra numéricos, que informa ao computador que esses dados ou variáveis deverão receber conteúdos numéricos. O trapézio, usado para receber os coeficientes A, B e C, é representado pela instrução receba. Observe que devemos digitar uma instrução receba para cada um dos dados. O cálculo do delta, representado pela variável D, é escrito na pseudolinguagem da mesma forma que aparece no fluxograma. A estrutura de decisão, simbolizada pelo losango, é representada pela instrução C, seguida pela expressão condicional, que no nosso caso é D menor que zero, e pela palavra então. No caminho sim da estrutura, quando delta for menor que zero, usamos a instrução escreva para que o computador mostre na tela a mensagem não existe raiz real. O caminho não da estrutura de decisão é representado na pseudolinguagem pela palavra senão. Nesse caminho, que é seguido quando o valor do delta não for negativo, inserimos as instruções para o cálculo das raízes x1 e x2. E após o cálculo das raízes, devemos usar a instrução escreva para que o computador mostre os seus valores.
O fechamento da estrutura de decisão é representado na pseudolinguagem por meio da expressão fim-se. E o final do algoritmo é representado pela expressão fim-rotina. E assim temos o nosso pseudocódigo devidamente digitado no ambiente interesse. É importante salvarmos o algoritmo logo após a digitação. Para isso, usamos o comando salvar da barra de ferramentas do interesse. Na janela Salvar arquivo, devemos escolher a pasta onde será feita a gravação e digitar o nome do algoritmo. Nesse exemplo, daremos o nome Bhaskara. Para finalizar a gravação, basta clicar em salvar. Observe que quando digitei o algoritmo, eu inseri espaços no início de algumas linhas para gerar um deslocamento de margem à direita. Chamamos esse processo de indentação, que serve para deixar o algoritmo mais legível, dando maior evidência à estrutura do pseudocódigo. A indentação não é requisito para o bom funcionamento do algoritmo. Podemos digitá-lo sem usar esse recurso, mas veja que o código fica um pouco mais confuso. Para ajudá-lo nesse sentido, o interesse possui na barra de ferramentas o comando indentar, que promove automaticamente a estruturação do algoritmo. E assim, o seu pseudocódigo ficará mais organizado dentro da estrutura clássica utilizada pelas linguagens de programação. Muito bem, chegou a hora de colocar o nosso algoritmo em funcionamento. Para isso, vamos clicar sobre o botão Executar da barra de ferramentas. Será aberta uma janela de execução, onde devemos clicar no local indicado para que o algoritmo entre em funcionamento. Em seguida, surgirá um cursor na tela sinalizando que o computador está aguardando a digitação do coeficiente A. Eu vou testar o programa considerando a equação 2x² mais 7x mais 5 igual a 0. Eu já calculei na mão as raízes dessa equação e sei que x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a menos 2,5. Vamos ver se o nosso algoritmo nos dá o mesmo resultado. Então, eu vou digitar o valor do coeficiente A, que é 2, e teclar Enter. Veja que o cursor pula para a linha de baixo e o computador fica aguardando a digitação do coeficiente B. Vou digitar o valor 7 e teclar Enter. O cursor mais uma vez pula para a linha de baixo e fica aguardando a digitação do coeficiente C. Digito o valor 5 e imediatamente o computador calcula as raízes e as apresenta na tela. Observe que o cálculo está correto. Podemos ver que a raiz x1 é menos 1 e x2 é menos 2,5. No entanto, a apresentação das raízes ficou um pouco esquisita, meio confusa, não acha? Veja que os valores foram apresentados sem espaçamento e sem nenhuma identificação. Como podemos melhorar isso? Bem, primeiramente, devemos fechar a janela de execução para retornarmos ao ambiente de desenvolvimento. Vamos agora promover algumas alterações para deixar o nosso algoritmo um pouco mais amigável. Eu chamo essas alterações de perfumaria, não no sentido de que sejam desnecessárias, mas no sentido de melhorar a apresentação do algoritmo sem alterar a sua lógica. Vamos começar alterando as instruções receba. Introduziremos um texto para que o computador informe ao usuário o que deve ser digitado. Na primeira instrução receba, vamos introduzir a mensagem coeficiente A. O texto deve aparecer entre aspas, seguida por uma vírgula e pelo nome da variável que receberá o valor digitado. Nesse caso, é a variável A. Dessa forma, quando o algoritmo for executado, o computador mostrará a mensagem na tela para que o usuário saiba o que ele deve digitar. Vamos fazer a mesma coisa com as outras instruções receba. E para melhorar a apresentação das raízes, vamos alterar a linha da instrução escreva, introduzindo duas mensagens entre aspas, para identificar x1 e x2. Não esqueça de salvar o seu algoritmo após as alterações.
Vamos executar o código novamente para verificar se a perfumaria ficou adequada. Lembre-se de que a primeira coisa a ser feita na tela de execução é clicar sobre o local indicado para dar início ao programa. Veja que o computador mostra a mensagem coeficiente A, à esquerda do cursor. Agora o usuário já sabe o que ele deve digitar. Após a digitação dos coeficientes, nos mesmos moldes, as raízes são calculadas e mostradas com as devidas identificações. Podemos perceber que a nossa perfumaria funcionou. Mas observe ainda que o nosso programa é encerrado logo após a exibição das raízes. Como fazer para que ele funcione continuamente, ou seja, para que ele volte ao início e solicite os coeficientes de uma outra ou uma nova equação? Bem, para isso precisamos alterar a lógica do programa. Vamos então voltar à prancheta de trabalho e modificar o fluxograma do nosso algoritmo. Antes da instrução de recebimento, vamos inserir um conector para indicar um ponto de desvio. No nosso caso, um ponto de retorno. Vamos identificar esse ponto com a letra A. Agora, devemos retirar a instrução de fim e, em seu lugar, inserir um desvio de fluxo para o ponto A. Dessa forma, nós criamos uma estrutura de repetição sem fim. Observe que agora o nosso algoritmo sempre retornará ao ponto A. Esse tipo de construção é chamado de loop eterno, ou, no velho e bom português, laço sem fim. Agora, com base neste fluxograma, vamos alterar o nosso pseudocódigo para ajustá-lo às novas condições. Para inserir o ponto de retorno A no pseudocódigo, devemos abrir uma nova linha antes da primeira instrução receba. Nessa linha, devemos escrever o nome do ponto de desvio entre colchetes. É importante saber que, no jargão da programação, os pontos de desvio são chamados de labels, ou, no velho e bom português, simplesmente rótulos. Bem, agora devemos inserir no algoritmo a instrução para que o fluxo seja desviado para o rótulo A. Para isso, vamos abrir uma nova linha antes do fim rotina e, nessa nova linha, vamos escrever a instrução vá para A. Pronto, agora o nosso algoritmo poderá calcular dentro da mesma execução quantas equações o usuário quiser. Mas ainda existe algo que nos incomoda. Onde está o fim do algoritmo? Veja que nós criamos uma estrutura de repetição sem fim, um loop eterno. Dessa forma, o programa nunca será encerrado, a não ser que o usuário feche a janela de execução. E isso não é algo muito elegante. Devemos sempre dar uma alternativa para que o usuário possa encerrar o programa. Vamos então voltar à prancheta de trabalho e introduzir no nosso algoritmo uma alternativa para o encerramento. Primeiramente, devemos pensar de que forma o usuário poderia terminar a execução do programa. Poderia ser por meio de uma pergunta feita pelo computador do tipo "Deseja continuar?", onde o usuário responderia sim ou não, ou através de um botão finalizar, onde o usuário poderia clicar sobre ele para encerrar o programa. Mas vamos pensar em algo mais simples. Que tal encerrarmos o programa quando o usuário digitar 0 no momento em que o computador solicitar o coeficiente A? Sabemos que um polinômio de segundo grau não pode ter coeficiente A igual a 0. Então, usaremos essa restrição como condição de finalização. A primeira alteração no fluxograma é isolar a instrução de recebimento do coeficiente A. Em seguida, devemos incluir uma estrutura de decisão para verificar se o valor do coeficiente A é igual a 0. No caminho sim, ou seja, no caminho que o computador seguirá quando o valor do coeficiente A for igual a 0, devemos inserir a instrução de finalização do programa. Dessa forma, o programa será encerrado quando o usuário digitar 0 como valor do coeficiente A. No caminho não, aquele que o computador seguirá quando o valor do coeficiente A não for igual a 0, devemos inserir as instruções para o recebimento dos coeficientes B e C.
e o restante do fluxograma permanece igual. Temos aí uma solução mais elegante para o nosso problema. O algoritmo oferece uma alternativa para que o usuário possa finalizar a execução. E esse é o pseudocódigo que representa a nova solução. Observe que após a instrução de recebimento do valor do coeficiente A, foi inserida a linha que verifica se esse valor é igual a zero. Em seguida, colocamos a instrução interrompa, que deve ser executada caso o valor de A seja realmente igual a zero. A instrução interrompa é equivalente à instrução fim rotina. A diferença entre elas é que fim rotina deve sempre ser colocada apenas no final do algoritmo, como podemos observar. Toda vez que precisarmos finalizar um algoritmo em um ponto que não seja o final físico do pseudocódigo, devemos empregar a instrução interrompa, como fizemos aqui. Devemos agora encerrar a estrutura de decisão usando a instrução FINC. Note que nesse caso não precisamos da instrução senão, pois os caminhos sim e não dessa estrutura nunca se encontrarão. Nesse caso, o caminho não começa na linha que vem após a instrução FINC. Se você é um bom observador, deve ter percebido que eu coloquei uma instrução limpa antes do recebimento do coeficiente A. Isso é mais uma perfumaria, que não altera a lógica do algoritmo. A instrução limpa promove a limpeza da tela para que quando o fluxo retornar ao rótulo A, o computador apague os dados da equação anterior e deixe a tela limpa para a próxima equação. Coloquei também uma instrução pausa antes da linha que desvia o fluxo para o rótulo A. Essa instrução congela a tela até que o usuário pressione alguma tecla. Isso é necessário para que os resultados da equação sejam mantidos na tela para que o usuário possa apreciá-los durante o tempo que quiser. E assim terminamos a segunda unidade da série Técnicas de Programação. Sugiro que você digite este algoritmo no seu interesse para ver o resultado de sua execução. Faça também algumas alterações para ver o comportamento do algoritmo e, principalmente, para se familiarizar com esse ambiente de desenvolvimento. Sugiro também que você consulte o módulo de ajuda do interesse. Lá você encontra diversos tópicos que o ajudarão a entender melhor esse software didático. Outro recurso bacana para o seu aprendizado são os programas demonstrativos, que você encontra na pasta Exemplos, lá no local onde o interesse foi instalado. Obrigado por assistir e não deixe de acompanhar a próxima unidade. Um grande abraço e até a próxima!